Olha aí, né, pessoal? Que coisa, que situação. O senhor Aloísio Mercadante, que é o presidente do BNDES, que é o tal do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, minimizou o calote da Venezuela, disse que isso aí não é problema nenhum, essas dívidas são irrelevantes, é um percentual pequeno aqui do montante do BNDES e que não há motivo para nenhum nhen nas palavras desse nobre ministro aqui, desse nobre presidente, aliás, do BNDES, né? Então vamos dar uma olhada nos argumentos que ele apresentou para justificar isso, tentar repercutir aqui qual é o peso dessas afirmações dele de forma geral e o que isso demonstra do ponto de vista dos incentivos e de qual vai ser a metodologia utilizada por esse banco para financiar novos projetos no futuro, né? O que vai ser levado em conta, qual é a ideologia que está por trás dessa história. Não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e se você quiser se tornar membro patrocinador do meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, hoje, dia 14 de outubro, dia que eu estou gravando este vídeo, o Aloísio Mercadante fez, então, essa sua fala aqui no primeiro Fórum Internacional da Esfera Brasil, lá em Paris, e ele foi perguntado, então, aí, a respeito desses calotes que foram dados por governos socialistas quebrados, falidos, durante aí vários anos seguidos, empréstimos tipicamente feitos na época do governo PT, seja dos governos Lula anteriores ou dos governos Dilma aí, e então do impacto que esses calotes podem acarretar nos dados, nos números e nos resultados do BNDES, né? Então, de fato, existe aqui uma dívida total desses países aí, somando 1,12 bilhão de dólares, ou quase 6 bilhões de reais aí, de acordo com dados até 30 de junho divulgados pelo próprio BNDES. E aí, depois do evento, então, ele foi questionado sobre essa questão também por jornalistas que estavam acompanhando ali, e aí ele deu essa resposta aqui para os jornalistas, então, a esse respeito, né? O relevante é olhar para frente de como é que nós vamos construir o crescimento das exportações e o desenvolvimento do Brasil. Vocês, no caso, os jornalistas, ficam com esse nhen, que é uma coisa absolutamente irrelevante para o BNDES, né? O que é esse nhen que ele quis dizer aqui? Será que tem a ver com aquele rio lá da sketch do Charlinho, do pessoal lá da MTV, do Hermes e Renato, né? Aquele rio, se você assistiu a sketch, você sabe do que eu tô falando, né? E eu não estou levando a sério o que o Aloísio Mercadante está falando, não. Realmente, isso aqui é uma piada de mau gosto, né? A sketch do Hermes e Renato ainda tem graça, ainda tem humor, mas isso aqui é uma piada de mau gosto. E ele tratar essa questão como irrelevante é pior ainda, né? Primeiro ponto que nós temos que considerar, Aloísio Mercadante, presidente do BNDES, esse cara não tem preparo nenhum, não é um nome técnico, é um nome político que nem deveria estar no comando desse banco aí, porque tem a questão das estatais, aquela lei das estatais, que prevê que pessoas que participaram de campanhas eleitorais não podem ocupar cargos em estatais, cargos de diretoria, de comando, no espaço de tempo grande, não sei se são 18 meses, uma quantidade grande de tempo, e isso aí foi totalmente relativizado para permitir que o Mercadante ocupasse essa posição aí, além de outras coisas que foram cometidas também para que outros indivíduos sem preparo técnico, mas com interesse político por trás de si, ocupassem cargos importantes, cargos-chave, em empresas estatais. Então, em primeiro lugar, Mercadante não deveria nem estar no comando do BNDES, isso aí deveria estar sendo gerido por outra pessoa, né? Agora, fora isso, né, isso colocado, também temos que levar em conta que dizer que é irrelevante esse valor de quase 6 bilhões de reais aqui, mais de 1 bilhão de dólares, isso aqui não é irrelevante sob nenhum aspecto que se possa considerar. Parando para pensar dentro do orçamento brasileiro, tudo bem que ele falou que isso aqui representa 0,01% aqui do total dos valores do BNDES, dos ativos ali, dos recebíveis e tudo mais, porém, a verdade é que isso é uma montanha de dinheiro, principalmente para um país que está numa situação de arranjo ou de rearranjo fiscal, pelo menos é isso que o governo quer nos vender, e que precisa cortar despesas e arrecadar mais dinheiro a todo custo para fechar as contas. Então, como que uma quantidade dessas, esse caminhão de dinheiro aí, é irrelevante num cenário atual em que o Brasil precisa desesperadamente melhorar as suas contas?
Outro ponto, esse valor aí, tudo bem, pode não significar muito do ponto de vista do total dos valores aí do BNDES. Agora pare para pensar, o nome dele, né, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que deveria olhar primeiro para o interior do Brasil, para as empresas aqui dentro do país. O que daria para fazer com isso aqui? 5,69 bilhões de reais. Em matéria de financiamento, por exemplo, para micro e pequenas empresas aqui no Brasil, quantas instituições, quantas organizações, quantos empreendimentos não poderiam ser expandidos ou mesmo criados do zero com essa grana que foi dada de mão beijada lá para fora para outros países? E aqui nós temos sumarizado então as principais dívidas do BNDES, né? 3 países juntos devem mais do que 5 bilhões, esse total que a gente viu aí, sendo que a Venezuela deve 739 milhões de dólares para o Brasil, Cuba 261 milhões de dólares e Moçambique 122 milhões de dólares aí. Isso foi feito lá no passado durante a gestão petista, as gestões anteriores, né? Isso foi feito por meio de uma chamada aqui, exportação de serviços, que basicamente era um sistema em que o governo, por meio do BNDES, é claro, né, uma ferramenta ideológica nas mãos do PT. Mas então o governo petista financiava obras em outros países com uma vertente ideológica parecida, todos esses aqui estão nessa categoria, de forma que esses países pudessem realizar obras faraônicas, muitas das quais sem qualquer relevância factível para o país, mais ou menos um PAC exportado para outros países, canteiros de obras abertos aí, sem qualquer tipo de resultado prático. E empresas brasileiras, empreiteiras, né, eram contratadas para realizar esse serviço lá fora. Então o Brasil emprestou dinheiro para esses países, para que eles fizessem obras contratando empreiteiras amigas do rei aqui do Brasil, aquele clubinho de empreiteiras que você conhece bem. Essas obras foram feitas lá, pagas com dinheiro emprestado pelo Brasil. Esse dinheiro entrou nas empreiteiras e foi alimentar os cofres do PT por meio daquele esquema que a gente conhece muito bem. Então veja como é uma lavagem de dinheiro, um sistema de corrupção muito sofisticado que envolve uma série de fatores, uma série de, inclusive, entidades estatais como o BNDES, né? Agora, o fato é que, mesmo se não houvesse essa questão da corrupção envolvida, que é o grande fator, o grande motivador desses empréstimos, a verdade, a realidade é que os empréstimos foram concedidos em circunstâncias bastante questionáveis, porque a Câmara de Comércio Exterior, que é um órgão ali estatal que lida com essas questões aí de importação, exportação e tudo mais, e empréstimos, financiamentos para o exterior, ela tem uma classificação de 1 a 7 para o risco de um país, né? O risco de crédito de um país, começando com o risco mais baixo 1, indo até o risco mais alto 7. Assim que o Lula entrou no poder em 2003, ele alterou, por meio da Câmara de Comércio Exterior, é claro, a nota desses países aqui ruins, péssimos de paga, caloteiros, como a gente pode ver, para 1. Então eles foram colocados ali como os países mais confiáveis do mundo, né, na lista de países mais confiáveis, e aí foram concedidos empréstimos volumosos e com taxas de juros bastante camaradas, prazos muito distendidos. Realmente um empréstimo ruim para o Brasil e péssimo agora que esses países não pagaram, né? Eles trazem aqui a ideia, né, a afirmação de que o Fundo Garantidor de Exportações, que é o FGE, cobre as inadimplências desses países aqui. Então esse FGE já ressarciu 1 bilhão de dólares aí até junho deste ano para o BNDES na soma desses 3 países. Porém, o fato é que, como você pode ler aqui, o Fundo Garantidor de Exportações conta com recursos do Tesouro. Ou seja, nós que estamos pagando essa conta aqui no final das contas. O governo está tirando de um lugar para colocar no outro, não está sendo gerado nenhum valor nessa história aí, né? Mas o mercadante faz questão de minimizar esse problema aí, e ele diz o seguinte, né, que eventuais inadimplências não quebram o Brasil, porque o fundo garantidor aí tem um superávit de 7,5 bilhões de reais, então tá tranquilo, a gente aguenta calote com tranquilidade, né? Ele diz aqui o seguinte: o país atrasa pagamento, sempre recupera, em algum momento volta a pagar. Realmente, a Venezuela tá com uma cara de que vai pagar empréstimo para o Brasil, Cuba tá com uma cara de que vai se recuperar e vai pagar esse empréstimo. Com certeza isso aqui vai acontecer, porque é algo sazonal que está acontecendo lá, né? Olha o que ele diz em seguida. E o BNDES é um banco público, é um banco paciente, que vai continuar cobrando e esperar que seja tudo pago, né?
Pois é, cara, realmente isso aqui é exatamente isso aqui que representa o que é o PT no poder do Brasil, tendo esse tipo de estamento, esse tipo de braço estatal à sua disposição, como é o BNDES. Como que o PT usa essa ferramenta aí, que deveria servir, foi concebida para fomentar o desenvolvimento econômico dentro do Brasil. Ele pega essa grana aí e fomenta investimentos, entre aspas, né, lá no exterior, fora do Brasil, principalmente dando dinheiro para ditaduras que são amiguinhas do PT, que tem um vínculo ideológico com o PT. É isso que acontece quase sempre, ou talvez até em todos os casos em que há um empréstimo para o exterior feito com base em um governo petista, né? Liberado por um governo petista. E aí quando acontece um calote, bem, todo mundo já esperava, o próprio PT esperava, ele simplesmente vem aqui com a cara mais deslavada do mundo, no caso a pessoa do senhor Aloysio Mercadante, um petista de longa data, é claro, dizer que o pessoal reclamando dos calotes nada mais é do que um nhenhenhen, estão apenas fazendo nhenhenhen contra o BNDES. Realmente, uma postura de um presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, né? Lamentável, esse é o padrão petista, meu amigo, minha amiga. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.